Começando mais um teste de viagem aqui no canal, e o carro da vez é o Jeep Renegade Altitude 2026. Mas é claro que é melhor a gente falar sobre esse aqui em tamanho real, né? Vamos de São Bernardo do Campo até Jundiaí com esse carro para testar quesitos como desempenho, consumo, será que o comportamento de suspensão é bom na estrada, isolamento acústico, a direção. Vamos falar de tudo isso aos detalhes para vocês. E as assistências à condução a gente mostra num vídeo separado para a gente falar com mais calma sobre cada um dos itens, mostrando um pouquinho do interior, e vamos lá então testar na prática. Estamos aqui começando o nosso trecho de estrada, vocês estão vendo que com chuva, né? Estou resetando agora o percurso D. Esse carro tem o A, o B, o C e o D. São vários trips de consumo para você utilizar, isso é muito legal. E tem ainda uma média desde o abastecimento e um histórico das últimas médias. Então muito completo esse painel de 7 polegadas no quesito trip de consumo. E eu lembro aqui que o Renegade está nesse momento com o ar-condicionado ligado, assim vai ficar até a gente terminar o nosso trecho ali de estrada, e também está com gasolina. Vamos começar falando para vocês, como eu gosto de fazer, do conjunto mecânico. Há alguns anos, já desde a linha 2022, o Renegade ele sempre conta com motor 1.3 T270, que é aquele turbo flex de 4 cilindros em linha, que rende uma potência máxima de, se você acha que são 185 cavalos, você está enganado, porque as coisas mudaram na Jeep. Não só na Jeep, mas na Stellantis como um todo, nas outras marcas também. Todo carro da Stellantis fabricado a partir de 2025, com exceção do Pulse Abarth e do Fastback Abarth, eles perderam potência nessa motorização 1.3. Antes era 185 com etanol, 180 com gasolina, e agora são 176 cavalos com ambos os combustíveis. O torque, felizmente, não mudou, 27,5 kgfm. Junto com esse motor está associada a transmissão automática convencional de 6 marchas. O Renegade tem, em algumas versões, hoje é uma só na verdade, só na Willys, a tração 4x4. E quando ele tem essa tração nas 4 rodas, ele ganha então um câmbio automático de 9 marchas, né? Bem mais do que as 6 aqui deste carro. E nesse caso aqui, então, a tração é dianteira, como eu disse para vocês. E você que está assistindo esse vídeo até aqui, peço por favor que você deixe o seu like aqui embaixo e também hype o vídeo. Como que você faz isso? É de graça, tá? Arrasta os comentários ali pro lado se você tiver no celular e clica no botão de hypar. Simples, né? Ajuda muito o nosso canal, então peço por favor que façam isso. Vamos falar agora para vocês sobre isolamento acústico. Eu acho bem trabalhado nesse carro, mas tem um porém. Se vocês repararem bem, o Renegade ele tem uma aerodinâmica meio de tijolo, né? Porque ele é um carro grande, mais do que parece, e ele é bastante alto. O vidro aqui na frente também é bastante reto, né, para cima. Então prejudica a aerodinâmica e, consequentemente, você tem uma incidência maior contra o vento, né? Então você acaba tendo um pouco mais de barulho de vento aqui do que eu particularmente gostaria. Mas você percebe que não é pelo trabalho do carro, porque você sente um bom trabalho acústico. A questão é realmente essa incidência que é maior do que outros carros que tem uma aerodinâmica um pouco melhor, né? Um design que favorece mais a aerodinâmica. Agora, falando sobre o preço do carro, que é outro ponto muito importante. Nessa versão Altitude na linha 2026, ela custa de tabela R$ 147.990. Você adiciona mais 2.000 e alguma coisa da pintura, que eu achei cara, inclusive, vai para um pouco mais de 150 mil. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Apesar do valor já ser interessante perto de alguns concorrentes, a Jeep está fazendo promoções desse carro na versão Altitude 0 km na faixa de R$ 125 mil. Ou seja, uma boa diferença em relação aos 150, né? Eu, pelo menos, acho uma boa diferença. Se alguém quiser me transferir esse valor aí na conta, vai me fazer diferença sim. Então isso, logicamente, deixa o carro com custo-benefício ainda melhor. E tá parando a chuva, hein?
A gente sabe que na chuva o consumo aumenta um pouquinho, né? Você aumenta a resistência do carro e tudo mais, mas agora pelo menos já tá parando. Pelo visto não é a única coisa que está parando, porque tem trânsito aqui na frente. Rapaz, hein? Não sei dizer o porquê. Geralmente a gente não pega esse trânsito. Isso significa, pessoal, que vai influenciar na nossa média de consumo, tá? Não tem jeito, trânsito é assim, ainda mais em São Paulo. Qual a explicação para isso? Não tem carro quebrado, não tem acidente, não tem faixa bloqueada, não tem nada, mas o trânsito permaneceu ali a 40 até 60 por hora em um trecho específico. Agora já tá liberando de novo. Vai entender, né? Pessoal, quero falar para vocês sobre direção e suspensão. Primeiro, sobre o volante. A gente percebe que essa direção ela fica mais pesada na estrada, mas ela ainda é um pouquinho leve, tá? Se vocês repararem, ó. E assim, vou até dizer que ela é direta, ela não tem uma demora muito grande assim para responder, ó. Mas é lógico, tá muito longe de uma versão Abarth, por exemplo, de Pulse Fastback, que tem uma direção bem mais direta e esportiva. Aqui o foco não é ser esportivo, mas ela não é tão anestesiada. Eu gosto particularmente disso. E falando sobre suspensão, esse carro é muito confortável. Realmente surpreende o acerto que a Jeep conseguiu fazer, porque você tem uma suspensão robusta que vai muito bem na terra, por exemplo. A inclinação do carro não é assim tão alta e mesmo assim ele é muito confortável. Inclusive, ele é quase o único SUV compacto que tem a suspensão independente nas 4 rodas. É McPherson nas 4 rodas. E a suspensão independente na traseira também ajuda a aumentar o conforto do carro. Então, sinceramente, esse é um dos pontos mais positivos aqui do Renegade e que faz eu gostar muito desse carro. Agora, falando sobre o consumo de combustível. Primeiro, eu cito o peso do carro, porque é um ponto muito importante. Segundo eu encontrei no manual, são 1.470 quilos nessa versão Altitude 2026. Ou seja, principalmente por não ser a versão top de linha, não ter tração 4x4, nada disso, é um peso bastante elevado para um SUV compacto, né? Um Fastback, por exemplo, tem 1.300 quilos mais ou menos. Aqui são 170 a mais, né? E eu aproveito para dizer também que o Inmetro fala que na estrada com gasolina esse carro faz 12,4 km por litro. Eu, sinceramente, já acho que é um número muito baixo. Vamos ver na prática, mas a gente sabe que o Inmetro na estrada ele é muito conservador, né? Ele é muito pessimista. Não sei o porquê. Chegando então aqui no pedágio, vamos conferir qual foi o resultado. Lembrando, pegamos mais trânsito, infelizmente, tá? Uma pena, mas não tem como fugir disso. Por isso a velocidade média vai ser menor, né? Foram 24,2 km rodados até o momento, 76 km por hora de velocidade média, realmente abaixo dos 100, 110 que geralmente marca, e 19 minutos aqui de trajeto. O consumo, muito bom, 17,7 km por litro. Apesar da gente ter pegado o trânsito, então interferiu no nosso teste, posso dizer que realmente não é uma média que esse carro não faz, tá? Geralmente fica entre 16, 17 até 18 mais ou menos. Então sim, ele é um carro bastante econômico, pelo menos aqui na estrada. Agora vamos ver como que é o desempenho. Vamos lá para o teste de desempenho. Vou colocar aqui em 30 por hora mais ou menos. Vamos lá, ó. 30, pé no fundo. Deixei até na tela de performance aqui. Eita! O controle ali entrou, né, por conta do desnível e boicotou bastante. E tá trânsito, vamos ver até onde a gente consegue chegar. 110, tá? Não vou forçar mais, meu celular até voa ali, porque realmente o trânsito tá mais fechado aqui. Quando a gente não consegue chegar até os 120, vocês sabem o que acontece, né? A gente repete o teste na volta, que logo eu vou voltar ali para São Bernardo. E aí a gente vai pegar um trecho provavelmente já à noite, mas eu vou repetir o teste para vocês. Lógico, vai ser do outro lado da pista, então muda um pouquinho ali o terreno, né? Mas é quase a mesma coisa, tá, pessoal? O Renegade ele anda muito bem. Ali ele cortou a aceleração porque logo saindo do pedágio a gente encontrou um desnível no chão, né? Então ele acabou distracionando ali, entrou o controle e boicotou a potência do carro, né? Eita, ó, chuva forte, hein? Rapaz!
Eu lembro vocês, pessoal, que a gente tem aqui no Renegade, nesse painel de 7 polegadas, uma tela dedicada ao desempenho, mesmo que o carro não tenha pretensões esportivas. Isso é bastante interessante. Então ele mostra ali pra gente, por exemplo, o percentual de potência, o percentual do turbo, a força G, olha que legal, e mostra também o contagiros em forma de barra horizontal. E em qualquer tela do painel que você estiver, se você colocar no modo esporte, ela fica vermelha, ela fica bem mais bonita, fica realmente interessante. Muda um pouco o layout, né? Vou tirar aqui, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas olha a diferença que deu, né? Ele faz até uma espécie de animaçãozinha. Se não der pra gente acelerar aqui, eu acelero no momento da volta. Pessoal, de novo aqui, vou sair do pedágio, vou estabilizar em 30 por hora, vamos lá. 30, pé no fundo, tá no modo esporte, hein, lembrando. Ó, responde bem, hein? Aqui é uma subidinha, né, mas 100 por hora, 110, 120. Eu achei um bom desempenho, lembrando que está com o ar-condicionado ligado, o que a gente sabe que rouba um pouco de potência da motorização. É uma subida ali, não muito íngreme, mas é uma subida, então dificulta. E ainda está chovendo, o piso está molhado além de tudo, né? Mas achei um bom desempenho aqui do Renegade. Mesmo perdendo potência, ele ainda é um carro muito ágil, ainda anda muito bem. E na avaliação completa a gente vai fazer um 0 a 100 com ele para testar saindo do zero, né? Por conta da chuva muito intensa, eu não consegui testar antes o desempenho muito bem, né? Então vou fazer outras retomadas aqui. 100 por hora, pé no fundo, modo esporte, hein? 110, 120. Lembrando, subida de novo e com ar-condicionado ligado, tá? Ou seja, condições não favoráveis ainda mais na chuva. Mas olha esse começo de janeiro aqui, o primeiro carro que a gente está testando em 2026. E olha, tá difícil de gravar porque não para de chover nenhum segundo. É descida, né? Mas vamos lá de 80 por hora pra ver, ó. 80, pé no fundo. Agora vai ser mais rápido com certeza, né, ó. 100, 110, 120. Até passou um pouco ali dos 120. Eu acho um carro bastante ágil. Eu estou sozinho aqui, mas vocês podem considerar o peso de 2 pessoas. É um carro gostoso ainda nesse sentido. Ficou um pouquinho mais lento do que a versão anterior? Ficou, porque perdeu potência, mas o torque continua. Então ainda é um carro legal nesse sentido. 100 por hora, pé no fundo. 110, 120. Você vê ali toda a potência do turbo, o nível de potência do carro, a força G, isso é bem legal, principalmente para uma versão que não é esportiva. Mais uma aceleração de 110 agora, ó. Pé no fundo, foi de 106 na verdade, 110, 120. Vocês viram que alertou até o sensor de colisão aqui, né? Falou que estava indisponível, mas ele conseguiu ali enxergar muito bem o Jetta aqui na nossa frente. Apesar dos vários imprevistos e intercorrências que tivemos aqui durante esse trajeto, ainda assim vou apresentar para vocês o consumo totalmente de estrada, incluindo aquela acelerada que a gente deu. Eu digo aquela porque dessa vez foi uma só, né? Já que a gente pegou uma chuva muito forte, um trânsito mais intenso ali e não conseguimos acelerar até por questão de segurança, só a saída do pedágio. E lembrando que aquele trecho que eu coloquei, eu vou colocar mais à noite, de 30 a 120 novamente, né? Esse trecho foi feito depois, tá, pessoal? Então não interfere aqui na nossa média. Mas enfim, foram 36,5 km, 67 por hora de velocidade média, trecho feito em 32 minutos e o consumo 16,2 km por litro. Considerando que a gente reduziu bastante a velocidade em alguns momentos, não chegamos a parar 100%, a não ser no pedágio, né? Mas considerando todos esses probleminhas que tivemos hoje, ainda é um ótimo consumo aqui para o Renegade, sempre na gasolina e com ar ligado, lembrando para vocês. Pessoal, quem acompanha nosso canal deve estar estranhando que eu não estou do lado de fora do carro. Isso por quê? Estamos em uma semana que não para de chover nem 10 minutos, tá difícil de gravar esse carro. Inclusive, vocês viram que a gente pegou muita chuva no caminho para chegar até Jundiaí. Por conta disso, eu não consegui gravar a finalização, eu só tirei as fotos ali para a capa do vídeo.
Então eu vou fazer a finalização aqui falando o que eu acho do carro. Por que eu tô aqui dentro? Porque está chovendo de novo, por incrível que pareça. E daqui a pouco eu cito o consumo que a gente fez no trecho de São Bernardo a Jundiaí, porque eu anotei, tá, para falar para vocês. Então fiquem tranquilos, vocês não vão perder informação aqui no canal, mesmo com São Pedro atrapalhando a gente. Falando um pouco sobre o carro, eu digo para vocês que o Renegade é realmente muito bom para você viajar, desde que você não precise de muito espaço ou de porta-malas, porque esses são dois pontos negativos. Esse carro a gente vai mostrar melhor na avaliação completa, então se você quiser colocar 5 pessoas mais bagagem, provavelmente não vai dar muito certo. Mas se você for viajar sozinho, em 2, 3 pessoas, você vai tranquilamente. É um carro muito gostoso de dirigir, como eu disse, muito confortável, tem um bom conjunto mecânico, é econômico na estrada, como vocês viram. Então sim, eu acho um excelente custo-benefício para você viajar, não precisando de muito espaço. Como vocês podem ver aqui, eu anotei as informações de consumo da ida de São Bernardo até Jundiaí, isso considerando o trecho inteiro, então pega cidade em São Bernardo, cidade em São Paulo, cidade em Jundiaí, trecho de estrada, marginal e etc. E ele fez nesses 78,5 km uma média de 43 km por hora e 1 hora e 47 minutos. Demorou mais do que o normal porque realmente estava muita chuva, como eu até coloquei aqui para destacar. Então a gente andou mais devagar, realmente demorou mais. Por isso o consumo também ficou muito bom, 14,1 km por litro. No nosso ritmo normal, provavelmente ficaria um pouquinho pior, quem sabe uns 13. Mas de qualquer forma, é um bom consumo aqui para o Renegade 1.3 Turbo 2026. E é claro que eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou do Jeep Renegade, não desse aqui, né, do tamanho real, mas quero que vocês digam, vocês comprariam esse carro nessa faixa de 125 mil na promoção? O que vocês acharam das médias de consumo que eu apresentei para vocês? E ó, não esquece também de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque teremos muito conteúdo legal aqui com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal de T-Autos.